Oi pessoal, nesse vídeo vocês vão aprender como fazer a modelagem da saia reta no Audaces Moldes. Meu nome é Marília Piccoli, sou especialista nas soluções Audaces e criei esse canal para que você aprenda modelagem digital de forma descomplicada. Na aula de hoje nós vamos utilizar as ferramentas de retângulo, reta, curva, ponto por coordenada e extrair moldes. Essas ferramentas eu já mostrei em alguns vídeos anteriores e vou deixar elas aqui no card para vocês. Se você não tem acesso à aula desses moldes para praticar, eu vou deixar aqui na descrição um link de um vídeo onde eu ensino a fazer o download e a instalação da versão demonstrativa para você não ter mais desculpa para começar no digital. Então, sem mais enrolação, vamos para a prática. Oi gente, bem-vindo ao vídeo que nós vamos montar a nossa primeira modelagem completa. Essa modelagem vai ser a base da saia reta, que vai servir aí para a gente criar outras modelagens posteriormente. Para construir uma modelagem aqui dentro do sistema, nós precisamos das mesmas coisas que nós precisamos para construir uma modelagem manual no papel, que são algumas medidas, né? No caso da saia, cintura, quadril, comprimento e etc. E também uma receita de modelagem, né, que vai dizer aí pra gente como é que a gente vai montar esse diagrama. Pensando nisso, eu trouxe para vocês aqui uma tabela de medidas com as medidas que eu vou utilizar da saia. Eu vou construir uma saia no tamanho 42. Para fazer essa saia, eu vou utilizar as medidas de circunferência de cintura, quadril e altura de quadril, além do comprimento da saia, que pode variar, e eu vou usar aqui 48 centímetros no comprimento. O nosso diagrama, então, vai ficar parecido com isso aqui e as medidas que nós vamos usar estão listadas aqui. Se você quiser tirar um print dessa tela para utilizar depois, fica à vontade. Já aqui no Audaces Moldes, nós vamos utilizar, então, as ferramentas de construção. Caso você não tenha visto alguma das ferramentas que eu vou mostrar aqui agora, eu vou deixar na descrição do vídeo e também vou deixar no card para que você possa consultar essas ferramentas e ver como elas funcionam. Então, gente, para começar a montar a base, eu vou utilizar aqui a receita que está na minha apostila, que também está o link aqui na descrição, caso você queira baixar. Ela diz, então, que o retângulo base, ele vai ter a largura, que é o dx, com a metade da medida do quadril, tá? E ele me diz também que a altura do retângulo vai ser o comprimento da saia. Então, eu vou começar construindo o retângulo, clicando no retângulo e clicando uma vez na tela. Com as medidas, então, de 53, que é metade do quadril, e 48, que é o comprimento da saia, e vou aplicar. Vão aparecer algumas marcações na sua tela. Caso não apareça, dá um zoom para trás com a rodinha, arrastando a rodinha do mouse para trás, o scroll, e você vai achar as marcações aqui na tua tela. Clique em uma delas e aí você já tem o nosso retângulo pronto com a medida correta. Para conferir a medida, conferência perímetro, pode clicar duas vezes aqui nessa de cima e dar uma olhada no perímetro. Caso esteja 53, está certo. E a da lateral, clicando duas vezes, 48 também está correto. Vou vir aqui, então, na ferramenta de construção para inserir texto. Eu vou colocar algumas letrinhas, gente, para que a gente consiga se guiar na marcação dos pontos, retas e curvas aqui dessa saia. Eu vou colocar aqui a letra A e vou posicionar aqui no cantinho. Vou colocar até um pouquinho menor, ficou muito grande. Então, A fica aqui, B, C, clicando uma vez na tela, e D, clicando uma vez na tela. Então, coloquei aí as minhas letrinhas para ficar fácil de a gente construir nosso molde. Próximo passo é criar uma reta no ponto médio. Então, eu vou deslizar o meu mouse em cima até achar o ponto médio, vou clicar nesse primeiro ponto e vou arrastar para baixo, clicando no ponto de baixo. Terminei esses dois cliques, eu vou cancelar a ferramenta com o botão direito. Esses pontos aqui são o E e o F, então a gente vai inserir as marcações de E e F igual a gente fez com ABCD. Então, E e F. Então, nós vamos marcar a altura do quadril partindo de A até C e eu vou fazer isso colocando um ponto por coordenada. Vou pegar aqui a ferramenta de ponto coordenada, vou colocar o meu mouse e tirar. Ele ficou a marcaçãozinha da cruz laranja ali no A, quer dizer que a minha medida vai partir daquele ponto. Então, eu vou colocar aqui no perímetro 21 e vou aplicar. Ele marcou esse e esse. Como eu quero a altura do quadril, eu vou marcar aqui, clicando uma vez e cancelando com o botão direito. Agora, eu vou pegar novamente a reta e vou clicar nesse ponto e vou trazer aqui ó, em 0 grau até achar a intersecção
da reta BD. Cliquei aqui e cancelei com o botão direito. Vou colocar aqui rapidinho, G e H. O próximo passo que eu tenho na minha apostila é marcar o ponto da cintura. Esse ponto ele vai ser 1/4 da cintura mais 3 centímetros da pence e vai ser marcado aqui de A até E. Para isso eu vou clicar aqui no ponto por coordenada, dar um snap colocando meu mouse e tirando ali no ponto A e vindo aqui no perímetro para colocar 21. Aplicando, vai me mostrar a marcação, eu vou clicar em cima da marcação e vou cancelar. O meu próximo passo agora é colocar esse mesmo ponto de B para E. Então, coloquei o snap lá no cantinho, 21, aplicar e vou clicar aqui. Todo o processo que eu estou fazendo na frente, eu tenho que repetir nas costas. Então, esse lado aqui vai ser 1/4 de frente e esse lado aqui vai ser 1/4 de costas. Agora, eu vou marcar a profundidade da cintura. Aqui na frente vai ser de 1 centímetro. Vou pegar aqui, então, o meu ponto por coordenada e vou dar um snap aqui no A para que a gente consiga acessar o perímetro e coloque 1 centímetro para aplicar essa medida. Aí eu vou clicar aqui nessa marcação de A para G, que é a direção onde eu vou criar a profundidade da cintura, e vou fazer a mesma coisa aqui em B, só que com a medida de 2 centímetros. Aqui no B, se vocês notarem, ó, não estou com a caixinha de perímetro habilitada. O que acontece? Não estou com o snap. Então, quando eu colocar o meu mouse e tirar, eu vou vir aqui e poder preencher 2 centímetros e aplicar essa medida aqui, clicando nesse ponto. Agora, nós vamos construir a curva da cintura da saia. Primeira coisa que nós vamos fazer, então, é clicar na curva e clicar nesse ponto aqui, vindo para o lado, em 0 grau. Não precisa ser muito grande, tá? Eu vou clicar mais uma vez para dar um ponto intermediário e finalizar a minha curva aqui no nó. E vou cancelar. A mesma coisa no B, então, clica no ponto, vem para o lado aqui em 180 agora, clico, não precisa ser muito grande, e vou clicar nesse ponto aqui para finalizar, então, a minha cintura e vou cancelar com o botão direito. Cintura das costas, cintura da frente. Agora, eu vou criar a curvatura do quadril. Também com a ferramenta de curva, eu vou clicar aqui ó, no ponto médio, na intersecção desses dois pontos aqui, e vou subir aqui em 90 graus, clicar mais uma vez, e vou vir aqui para finalizar nesse ponto. Cliquei, cancelei com o botão direito. A mesma coisa desse lado. Clico uma vez no nó, subo aqui, ó, em 90 graus e viro para esse lado aqui, terminando clicando aqui no nó e cancelando. Agora, gente, nós vamos marcar as pences da saia. Na frente, a gente vai achar aqui, com a ferramenta de ponto por coordenada, o ponto médio dessa cintura, clicando uma vez para colocar o ponto. E vou cancelar com o botão direito. E a partir desse ponto que a gente acabou de colocar, eu vou colocar o meu mouse em cima, tirar para dar um snap nele e vou utilizar o perímetro para colocar 1,5 e aplicar. Eu preciso marcar 1,5 para esse lado de cá e vou dar snap de novo no meio para aplicar 1,5 para o lado de cá. E vou cancelar. Vou fazer a mesma coisa nas costas, bem mais rápido do que na frente. Então, acho aqui o ponto médio, clico. Agora eu vou dar snap nesse ponto e vou colocar aqui 1,5 no perímetro aplicando. Clico nesse ponto. Uma dica, se você clicar no meio novamente, ele vai aparecer o próximo ponto em 1,5, então fica mais fácil. Agora, nós vamos pegar a ferramenta de reta aqui na construção e vamos construir uma reta partindo desse ponto aqui que eu cliquei e vou colocar 12 centímetros em linha reta aqui no 270 graus, tá? Então, eu vou colocar aqui agora no Y e vou aplicar. Ele vai me dar os 12 centímetros aqui, clicando aqui e cancelando. Vou mostrar aqui desse lado a mesma coisa. Clico para iniciar a reta e agora eu vou colocar a medida onde eu quero. Vou colocar aqui em 12 porque é uma medida vertical, né? Então, eu vou aplicar essa medida e vou achar aqui o ponto clicando em cima dele e cancelando. Agora, nós vamos fechar a pence clicando nesse ponto, aqui no nó, e depois nesse ponto fazendo triângulo, né? Então, eu clico aqui e clico aqui. E vou cancelar. Gente, agora que a pence está pronta, a nossa saia está praticamente pronta, tá? A gente vai extrair os moldes, porque por enquanto eles ainda são pedacinhos, eles não são moldes fechados. Então, eu vou voltar aqui para a gente poder extrair esses moldes. Para ficar mais simples, a gente vai deletar essa linha e essa linha aqui. Agora, nós vamos trabalhar com uma ferramenta que não está mais na construção, porque nós não vamos mais construir nada, nós vamos apenas
produzir esse molde, nós vamos criar esse molde. Aqui nessa aba nós temos a ferramenta de extrair moldes. Vocês podem utilizar ela do jeito que ela veio ali configurada, tá? No computador de vocês, que é sem essa opção de compor contornos habilitada. Eu vou clicar aqui dentro então e vou trazer aqui para fora, clicando do lado de fora. E aí ele criou o molde para mim. Vou fazer a mesma coisa aqui com esse. E vou clicar aqui para criar o molde do lado de fora. Terminando essa parte de extração, a gente não precisa mais do diagrama, então eu posso selecionar tudo clicando, segurando e arrastando e deletando aqui da minha tela, ficando apenas com os meus moldes. Gente, para trabalhar com as pences, eu prefiro particularmente que elas sejam pences marcadas por piques e não pences abertas assim. Então a gente vai fazer uma pequena modificação aqui no molde. Eu vou vir aqui nas marcações, vou pegar a ferramenta de inserir, e eu quero que vocês configurem a ferramenta com pique sobre contorno primeiro. Podem colocar o formato que vocês preferirem. Eu prefiro trabalhar com a forma T e eu gosto de trabalhar com pique pequenininho. Então, se tiver maior que isso, você pode colocar 0,3 e 0,3 aqui. Vou aproximar aqui, vou clicar uma vez no molde. Lembrando, sempre que forem selecionar moldes, que não é mais pedacinhos, a gente tem que clicar no contorno, tá? Selecionado o molde, nós vamos clicar nesse ponto e nesse ponto para criar um pique em cada um. Então agora eu vou mudar a minha configuração aqui para pique fora do contorno e vou colocar uma marca X, tá? Que é um outro tipo de pique aqui. Vou clicar uma vez no molde e vou clicar aqui no piquezinho. O que acontece? Agora marcou aqui, eu vou vir aqui nas ferramentas de manipulação e vou excluir esse ponto aqui, ó. Porque aí eu quero a minha pencezinha apenas marcada por piques, ela fica fechadinha. Então, esse pique fechando nesse, costura até aqui e vai ficar uma pence certinha, tá? Vou fazer a mesma coisa nesse aqui, então. Marcações, inserir, coloco o pique que já está configurado aqui, ó. Eu vou clicar uma vez no contorno e vou clicar uma vez aqui, que é o pique de dentro, né? O pique interno. E agora, eu vou clicar aqui no pique sobre contorno e vou colocar a marca T para que a gente possa colocar aqui e finalizar excluindo esse ponto central aqui para ter uma pencezinha fechada. Lembrando que essa aqui é as costas, eu extraí e baguncei aqui. Essa é a frente e essa é as costas. Então, gente, o próximo passo aqui é construir o cos, né, da nossa saia. Ele vai ser um cos reto, então vai ser um retângulo. Eu vou usar aqui a ferramenta de construção retângulo e vou colocar essa opção de criar molde aqui habilitado. Porque a hora que eu construir, ele não vai ser mais pedacinhos, ele já vai ser um molde extraído, vamos dizer assim, molde criado. Eu vou construir o meu cos aqui nessa posição, tá? Por quê? Não sei se vocês notaram aqui que o nosso sentido do fio, quando a gente cria o molde de pé aqui no Audaces Moldes, ele fica aqui, ó, né? E essa saia, a maioria dos tecidos, a gente coloca o fio no comprimento, né? Porque normalmente os tecidos têm elasticidade para as laterais. Então, fica melhor se a gente colocar o fio aqui. O Audaces, né, ele entende o fio como horizontal. Então, tudo que a gente constrói aqui deitado na tela fica na posição do fio correto. Mais pra frente eu vou trazer um vídeo sobre isso para vocês, tá? Então, eu vou construir, ao invés de construir o meu cos assim, eu vou construir o meu cos assim, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Vou clicar então uma vez na tela, vou colocar aqui no X a medida da largura do meu cos, né, que seria então 4 centímetros pronto, 8 centímetros já desdobrado, né, e vou colocar aqui o tamanho da minha cintura, que é 76, e vou aplicar. O meu cos vai ficar assim e já vai ficar com o meu fio certinho. Falando em sentido de fio, nós temos que mudar o fio dessas saias também. Como é que a gente vai fazer isso? Produção. Eu vou pegar aqui a ferramenta de sentido de fio e vou mudar a opção aqui para pontos do molde, tá? Vocês podem configurar a ferramenta de vocês como pontos do molde, não colocar nenhum ângulo utilizando aqui. Se eu clicar aqui, ele utiliza o ângulo de 90 graus, por enquanto a gente vai deixar sem a opção ligada aqui. E vou girar o molde, tá? Então, eu vou clicar uma vez no contorno do molde em qualquer lugar e vou clicar nesse e nesse ponto para ser o meu guia no sentido do fio. Então, como eu falei para vocês que eu queria o meu sentido do fio no comprimento, eu vou selecionar esses dois pontos que são o meu comprimento. E aí, o meu molde vai girar, tá? Vou fazer a mesma coisa com esse aqui. Clico uma vez no contorno, clico nesse ponto e nesse ponto, que é o comprimento do meu molde, e assim
eu tenho o meu fio certinho e os meus moldes já virados da forma correta aqui para o Audacity, tá? Então, gente, vocês podem trabalhar com os moldes em pé, se vocês quiserem? Sim, é só desabilitar aqui essa parte de girar molde, que aí ele vai ficar naquela posição e vai colocar o fio dentro para vocês, tá? Mas eu aconselho vocês a se acostumarem a olhar os moldes assim deitadinhos, porque já é de praxe do sistema fazer isso aqui, tá? Colocar todos os moldes construídos deitadinhos ali para ficar correto, porque a gente tem um passo a menos para seguir. Então, se eu construísse ele já deitado, eu não teria que redefinir sentido de fio, então me poupa tempo. Agora que nós temos todos os nossos moldes aí já construídos na tela, eu vou clicar com o botão direito na tela e vou acessar as propriedades dos moldes. Essa parte aqui é a configuração para o encaixe, né? E para o corte dessas peças. Então, lembrando que o N5 ali é a nossa frente, que foi o molde que a gente extraiu primeiro. Eu vou colocar o nome dele aqui como frente e vou conferir aqui se está tudo correto, tá? O tecido, então, essa peça ela vai ser feita toda no mesmo tecido. Então, frente, costas e cos vão ser no mesmo tecido, eu posso manter tecido 1. Caso eu tivesse o nome do meu tecido, eu posso vir aqui e escrever o nome, tá? Algodão, sarja, Oxford, qualquer nome de tecido vocês podem colocar aqui, tá? Eu vou manter como 1 porque é mais genérico. E a quantidade por modelo, eu vou desdobrar essa frente aqui para que eu tenha uma frente inteira. Então, ela pode continuar como 1. O resto, gente, por enquanto, a gente não vai falar sobre configurações avançadas aqui. Então, eu vou para o próximo molde. Vou colocar aqui, então, que essa é a costas. E vou colocar aqui que essa costas aqui, ela não vai ser desdobrada. Ela vai ter um zíper no meio das costas. Então, eu vou precisar de 2 metades de costas para fazer o meu modelo completo, tá? Vou clicar aqui, então, um par, porque aí eu vou ter uma costas aqui e uma espelhada com essa para completar o meu modelo, tá? E vou ter aqui também o cos, que esse cos aqui ele vai ser dobrado no meio e aplicado na saia, então eu não preciso fazer nada, ele também vai ser cortado uma vez só. Finalizando essas conferências aqui, molde, tecido e quantidade por modelo, nós vamos dar um OK. E para finalizar, eu vou clicar aqui no desdobrar, e vou clicar aqui no meio para desdobrar a minha frente e também vou adicionar margem de costura nesses moldes, tá? Então, se for um tecido plano, geralmente a gente coloca 1 centímetro, se for uma malha, às vezes 0,5, 0,75, vai depender do tecido que você vai cortar essa saia. Essa saia aqui, ela foi pensada para tecido plano, então eu vou adicionar 1 centímetro de costura na volta. Clicando aqui na costura, então, eu vou colocar a opção de manter base, porque eu consigo enxergar, então, o contorno e a costura separadamente, e eu vou colocar aqui 1 centímetro com a opção de todo molde, tá? Então, essa configuração aqui, eu vou clicar no molde e confirmar mais uma vez, e aí finalizou aqui a adição da costura. Clico, confirmo, confirmo novamente. Então, são 3 cliques, um para selecionar, um para verificar se a costura tá ok, e mais um para confirmar, tá? Então, nós temos aí o molde da saia básica, né? Que vai permitir a gente fazer várias outras saias, tá? Então, vamos salvar. No caso de vocês que estão usando a versão demo, vocês podem manter o software aberto e assistir as outras próximas aulas, tá? Ou vocês vão ter que construir novamente, porque a versão demo não permite salvar. Para vocês que já são usuários Audacity, que têm a licença, vocês podem salvar para conseguir aí construir outras coisas a partir dessa saia. E aí, pessoal, conseguiram fazer a base da saia? Caso tenha ficado qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que eu respondo para vocês. Não se esqueça de deixar um like aqui e se inscrever no meu canal caso você tenha interesse em ver mais vídeos sobre modelagem digital no Audacity. Aqui na descrição eu também vou deixar o link de uma apostila que mostra o passo a passo de como montar a base da saia. Obrigada, pessoal, e até o próximo vídeo!